Oração a Nossa Senhora do Equilíbrio. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Mãe de Deus e Mãe dos homens, Maria, pedimos-vos o dom do equilíbrio cristão, hoje tão necessário à Igreja e ao mundo. Livrai-nos de todo o mal, salvai-nos do egoísmo, do desânimo, do orgulho, da presunção e da dureza do coração. Dai-nos tenacidade no esforço, calma no insucesso e humildade no êxito feliz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abre os nossos corações à santidade. Fazei que pela pureza de coração, pela simplicidade e amor à verdade, possamos conhecer nossas limitações. Alcançai-nos a graça de compreender e viver a palavra de Deus. Concede-nos que pela oração, amor e fidelidade à Igreja, na pessoa do Sumo Pontífice, vivamos em comunhão fraterna com todos os membros do povo de Deus e a hierarquia dos fiéis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Despertai em nós um profundo sentimento de solidariedade para com os nossos irmãos, para que possamos viver com equilíbrio a nossa fé. Na esperança da nossa salvação. Santa Maria do Equilíbrio, a nós vos consagramos, confiante na ternura da vossa maternal proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria do Equilíbrio, a nós vos consagramos confiantes na ternura da vossa maternal proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria do Equilíbrio, a nós vos consagramos, confiantes na ternura da vossa materna proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Você precisa de um favor? Peça à mãe. A mãe nunca deixa um filho desamparado. Ó coração imaculado de Maria, transbordante de amor a Deus e à humanidade, e de compaixão pelos pecadores, me consagro inteiramente a vós. Eu vos confio a salvação de minha alma, e que o meu coração esteja sempre unido ao vosso, para que me separe do pecado, ame mais a Deus e ao próximo, e alcance a vida eterna, juntamente com aqueles que eu amo. Ó medianeira de todas as graças e Mãe de misericórdia, recordai o tesouro infinito que o vosso divino Filho tem merecido com seus sofrimentos e que nos convidou a vós como seus filhos. Cheios de confiança em vosso maternal coração, que venero e amo, acudo a vós em minhas necessidades. Pelos méritos de vosso amável e imaculado coração, e por amor ao Sagrado Coração de Jesus, obtenha a graça que vos peço. Feche seus olhos agora, meu irmão, minha irmã, e faça o seu pedido. Peça com fé e confiança. Mãe amadíssima, se o que eu peço não for conforme a vontade de Deus, intercede para que se conceda o que eu seja para mim a maior glória de Deus e o bem de minha alma. Que eu experimente a bondade maternal do vosso coração e o poder de sua pureza, intercedendo ante Jesus, agora e na minha vida e na hora da morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que o nosso coração sejam semelhantes aos vossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que o nosso coração sejam semelhantes aos vossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que o nosso coração sejam semelhantes aos vossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que os nossos corações sejam semelhantes aos vossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que os nossos corações
sejam semelhantes aos vossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que os nossos corações sejam semelhantes aos vossos. Feche os seus olhos agora, meu irmão, minha irmã, e pense naquilo que está te afastando da graça de Deus. E peça que a Virgem Maria cubra-te com o teu manto. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.